Oi, o meu nome é Gabriela e nós estamos aqui hoje para uma aula de arte com o sistema de ensino Niavan. Então, começando hoje na página 4, você vai encontrar duas figuras. A ponte japonesa de Claude Monet e uma fotografia aérea urbana. Olhando para essas duas imagens, começamos a pensar. Quais as técnicas utilizadas para produzir essas imagens? Como estão traçadas essas linhas e como elas se apresentam no desenho? Ou continuamos a nossa reflexão na página 5. Qual a temática dessa imagem? O que ela pretende demonstrar? Quais são as cores que predominam nessa composição? Essa imagem, trata-se de uma imagem figurativa ou abstrata? O que você sente quando olha para ela? Todas essas perguntas podem ser respondidas tanto pela fotografia urbana quanto pela ponte de Monet, já que cada obra de arte tem conceitos especiais e fundamentais que são destinados unicamente à sua estética. Esses são os elementos da linguagem visual. Na página 6, encontramos o contexto sobre os elementos da linguagem visual. As artes visuais compreendem a fotografia, a pintura, a escultura, a arquitetura, a arte digital e o desenho, ou seja, tudo aquilo que configuramos como arte plástica. Todas essas representações trabalham em cima de um conceito fundamental, os elementos da linguagem. Então, quais são eles? Na página 6, encontramos alguns elementos dessa linguagem, como o ponto e as formas geométricas. Vamos analisá-los separadamente. Na página 7, começamos falando sobre o ponto. O que é o ponto? O ponto, ou a menor unidade do desenho, porque ao encostarmos qualquer pigmento numa superfície, fazemos um ponto de tinta, um ponto de caneta, um ponto de lápis. O ponto também pode ser um pequeno círculo, quadrado ou mancha. Sua capacidade de conduzir o olhar está fixada na quantidade em que ele apresenta na obra. Pequenos pontos, grandes pontos ou a distância entre eles levam o olhar a uma estética específica. Como, por exemplo, nessas três setas. Quais as diferenças você vê entre elas? No século XIX, logo depois do impressionismo, um artista ficou conhecido por utilizar os pontos. O nome dele era Georges Seurat. Suas obras deram origem a uma corrente estética chamada de pontilhismo. Assim como o impressionismo, o pontilhismo buscava analisar a incidência de luz sobre a natureza, visando assim a modificação que essa fazia no ambiente, de manhã, de tarde, de noite, como a luz interferia na maneira com que se observava a natureza. Para os artistas do pontilhismo, a linha é uma abstração, ela não existe de verdade, então os pontos que eram colocados bem juntinhos um do outro davam a entender a linha da figura. Isso significa que é uma ilusão de ótica criada para entreter o observador. Quanto mais próximo nós estamos da obra de arte, vemos manchas de cores. Quanto mais longe, mais enxergamos os objetos. Isso porque um ponto ao lado do outro formava uma linha sequencial, ilusória, mas que estava lá. Outro ponto importante, falando de ponto, é que, nesse movimento, as cores são sempre as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. E a sobreposição desses pontos fazia com que o observador enxergasse cores secundárias, que de fato não estavam lá, mas poderiam ser vistas observando os pontos que se mesclavam diante da visão do observador. Na página 8, encontramos a obra de Pierre-Auguste Renoir. A partir dessa obra, de 1881, podemos verificar todas essas características do impressionismo. Na página 9, encontramos duas imagens, uma de Claude Monet e outra de Paul Signac. Na obra de Paul Signac, já conseguimos ver os pontos aparecendo um pouquinho mais. Diferente das pinceladas do impressionismo, o pontilhismo vai trazer um pincel batedor, formando pequenos círculos que eram sobrepostos a fim de gerar uma imagem. Essa corrente do pontilhismo também foi chamada de neo-impressionista. Na página 10, encontramos mais uma das obras de Georges Seurat, La Fontiguise. Esse quadro apresenta diversas tonalidades, entretanto, o artista só utilizou 4 cores: amarelo, vermelho, azul e preto. Mas a justa posição dos pontos faz com que o observador enxergue várias tonalidades diferentes. Nas duas obras abaixo, a percepção óptica também produz cores diferentes. A obra de Visconti traz a percepção pela mistura das cores. Na página 15, começamos nossas atividades. Agora é a sua vez de criar uma obra do pontilhismo. Para isso, vamos obedecer a alguns critérios. Primeiro, sua obra não pode conter um contorno muito fixo. Utilize tons claros e faça os pontos bem juntinhos. Não se esqueça de sobrepor os pontos coloridos para dar o efeito que deseja. Por exemplo, quando você quiser mostrar o verde, sobreponha pontos amarelos e azuis. A página 12 nos traz um questionamento.
O pontilhismo ainda influencia nas nossas obras de hoje em dia? Você sabia que você mesmo utiliza algo derivado do pontilhismo? Isso porque todas as imagens produzidas em dispositivos eletrônicos da atualidade trazem o pixel, que nada mais é do que um quadradinho, ou seja, um ponto. Essa é a ideia que veio do pontilhismo. Na página 13, temos a pergunta: qual a relação entre o movimento pontilhista e as imagens digitais da atualidade? Você consegue ver alguma coisa por aí? Para finalizar, ainda na página 13, vamos pensar um pouco: o que é arte digital? E como essa ideia que veio do pontilhismo, o tal do pixel, se aparece hoje em dia? Podemos chamar de arte digital toda aquela arte que é produzida por meios eletrônicos, com a ajuda de computadores ou até mesmo dos smartphones. Podemos citar exemplos desse projeto artístico na pintura digital, na animação e em diversos outros momentos onde a arte digital é aplicada. Agora que você já aprendeu bastante sobre esse mundo da linguagem visual, vamos responder as questões da página 14. E é isso. Tchau!